Vamos ouvir agora os auditores de contas, agradecendo também ao pré-candidato sempre. Os auditores de contas, Dr. Josué Martins. Bom dia mais uma vez, candidato Eduardo Leite. O Sindicato de Auditores do Tribunal, ele tem atuado também junto à sociedade com uma entidade chamada Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Ela tem sede em Brasília, né, e aqui no Rio Grande do Sul tem um núcleo gaúcho da Auditoria Cidadã. E temos efetuado um exame da dívida, né, a partir de um diagnóstico que eu vou expor aqui. Mas antes eu gostaria de parabenizar a sua exposição inicial e a sua resposta agora que me antecede, por não ter utilizado aquela velha figura de linguagem de que o orçamento do Estado é como um orçamento familiar. Né? O senhor parece ter uma compreensão que vai além disso e é muito importante, porque essa figura ela deseduca a população e não ajuda no debate. Né? O Estado é algo muito mais complexo que isso, né? Dado o seu tamanho, dado a quantidade de atividades que ele tem que desenvolver e dado o papel que exerce, inclusive, para incentivar o desenvolvimento econômico e a própria iniciativa privada que o senhor mencionou no início da sua fala. E entender aquilo que o senhor chamou de situação fiscal sensível nos remete a olhar um pouquinho para trás e ver como é que nós chegamos aqui, pelo menos no que se refere à dívida do Estado, que fechou o ano passado em torno de 69 bilhões de reais. Desses 69, 58 aproximadamente são com a União. Né? Essa dívida com a União foi renegociada lá em 98. Se a gente olha numa retrospectiva histórica um pouquinho anterior, a gente vai ver que de 1970 a 94, no ano do Plano Real, 24 anos decorridos, nossa dívida cresce 1 bilhão ao ano. De 94 a 98, ela deu um salto de 32 bilhões, 8 bilhões ao ano, em decorrência, essencialmente, da taxa de juros utilizada no Plano Real para controlar a inflação. Isso não aconteceu só com o Rio Grande, aconteceu com os demais estados da nação, a ponto de alguns estudiosos nos dizerem, olha, parte importante da estabilização econômica obtida a partir do Plano Real foi feita contra os estados. O detalhe é que nesses 32 bilhões não entrou nada de dinheiro novo nos cofres do Estado. As finanças do Estado foram comprometidas a esse ponto, estabilizou a dívida num patamar de quase 60 bilhões e ela fecha o ano passado em 69 bilhões. Veja, a situação é gravíssima. Agora, nós estamos diante de um regime de recuperação fiscal que se propõe a não revisar tudo isso, consolida o saldo e nos remete, no que a gente pode dizer, uma pedalada de 3 anos sem pagar, podendo pedalar por mais 3. Então, é certo que isso vai agravar a situação. A contrapartida disso, o que é? Privatizar a área financeira do Estado, Banrisul, o setor energético, CE, CRM Sulgás, ou o setor de saneamento, a Corsan. A gente poderia falar muito mais sobre isso, o tempo está esgotado, mas a pergunta que vem é o seguinte: o atual governo do Estado tem autorização para firmar esse regime, né? Está tendo dificuldades em fazê-lo, mas está buscando isso ainda. Em não sendo firmado o regime por esse governo, o senhor pretende firmar nessas condições? E em tendo sido firmado, que iniciativa o senhor vai ter em relação a ele? Muito obrigado. Bom, a sua explanação aí vem uma série de componentes que não temos como ignorar, né? Mas vamos pela pergunta objetivamente. O regime de recuperação fiscal, nos termos em que ele está colocado aí, certamente não é a solução que nós gostaríamos, mas neste momento é a solução que nos alcança. O grande problema é que o Rio Grande do Sul está em poucas condições de estabelecer uma negociação diferenciada. Hoje ele está sob a salvaguarda de uma liminar no STF que suspende o pagamento dessa dívida. E sabemos bem que a retomada do pagamento dessa dívida, nos termos em que ela ocorria anteriormente, se cai a liminar e se o regime não está assinado, gera para o Rio Grande do Sul ainda mais dificuldades ou total colapso das suas contas, ou pelo menos vai complicar ainda mais a condição de pagamento dos salários dos servidores, de fornecedores, da prestação de serviços para a população. Então nós chegamos a esta situação pela nossa própria responsabilidade.
A verdade é essa. O Estado do Rio Grande do Sul, os outros estados também tiveram que financiar, na lógica desses estudiosos, a estabilidade da economia nacional. Por que outros estados todos não estão sofrendo o mesmo problema que o Rio Grande do Sul está sofrendo? Nós não podemos usar essa condição para mascarar a nossa própria responsabilidade. O grande custo que nós temos na nossa folha de pagamento, o maior custo que nós temos de servidores inativos sobre servidores ativos, são responsabilidades exclusivas nossas. Entre 2011 e 2014, o crescimento da receita do Estado foi de 8,4%, enquanto as despesas correntes cresceram 25%, ou seja, cresceram 3 vezes mais na proporção do que as receitas do Estado. O único Estado, antes que eu estabeleci uma comparação, que teve uma situação pior do que essa foi o Estado do Rio de Janeiro, que teve redução das receitas em 5% e aumento das despesas de 12%. Mas, na verdade, essa redução de receitas é gerada pela queda do barril do petróleo, os royalties, que são importante fonte de financiamento para o Estado do Rio de Janeiro, que naquele momento tinham significado queda, mas já de 2016 para 2017 já dobrou a arrecadação do Rio de Janeiro, porque o preço do barril do petróleo vem subindo e então já aumenta a arrecadação deles. O mesmo algoz nas contas públicas é a salvação das contas do Estado do Rio de Janeiro com o aumento do preço do barril do petróleo. Para nós não tem isso. Para nós não tem volatilidade de preço do barril do petróleo que signifique para nós incremento de receita que nos ajude a superar o nosso quadro fiscal. E a alternativa que nos alcançam hoje é esta. Eu não entendo que seja a solução que não é a solução que me agrada e eu tenho uma forte expectativa de que, não sendo assinado agora, o novo governo federal, que eu tenho expectativa que seja o governo do meu partido, do governador Geraldo Alckmin, que eu acho que é a pessoa que tem a capacidade de dar estabilidade ao Brasil, para que, fazendo as reformas em nível federal, ganhe espaço para, junto ao mercado e a investidores, estabelecer uma negociação junto aos estados em melhores condições. Hoje, o espaço que a União tem diante do seu próprio déficit de 170 bilhões de reais anuais, que gera para a União um descrédito junto a organismos de financiamento, às agências ranqueadoras de investimento nos países, que o senhor saberá, muitos fundos de investimento têm normas de que, se um número X de agências, entre as 3 principais agências de classificação de risco, não der nota de grau de investimento para o país, isso significa para nós o afastamento de recursos que podem entrar no país. Ou seja, o Brasil está lutando hoje para recuperar a sua credibilidade como um país que cumpre os seus compromissos, que é um bom pagador. Se ele faz uma negociação com os estados que aponte para o mercado um afrouxamento fiscal, nós perdemos em credibilidade junto ao mercado e isso vai significar perda de recursos, de investimentos e aprofundamento da crise para o Brasil. Então eu entendo que a União tenha que ter rigor nessa negociação. O que vai dar espaço para a União negociar em outros termos com os estados, para fazer negócio de pai para filho, vamos dizer assim, então, ela não pode hoje fazer esse negócio, se ela ganhar credibilidade com outras ações que reestruturem a máquina pública em nível federal, entre elas está a questão da reforma da Previdência, sim, para poder viabilizar espaço fiscal de uma negociação com os estados que não esteja na condição do atual acordo, que de fato gera dificuldades para o Estado, mas é a solução possível nesse momento. Neste momento, se for a única, eu espero que não seja assinado, que nós possamos entrar no governo sem ter assinatura, mas tendo a manutenção da liminar, para que o novo governo do Estado e o novo governo federal possam negociar em um novo patamar, a partir de uma nova realidade política do Brasil, das reformas sendo feitas, e essa negociação possa significar para nós ajustar o pagamento da dívida em relação à União, e paralelamente, tão importante quanto evitar o pagamento da dívida mais uma vez eu insisto, botar o Estado para crescer, porque essa renegociação da dívida vai empurrar por até 6 anos, nas condições atuais, o pagamento das parcelas da dívida. Se nós nos reencontrarmos daqui a 6 anos com o pagamento da dívida sem termos feito nada na receita, na geração de riqueza do Estado, nós só estaremos adiando o colapso. Então nós temos que usar essa janela de oportunidade de 6 anos para, quando nos reencontrarmos com a dívida, podermos fazer frente a ela sem penalizar os serviços e, claro, os próprios servidores.